Felipe e eu dirigimos, escrevemos juntos há mais de 15 anos. E ao longo desse tempo, acho que uma das perguntas que a gente mais escuta quando a gente está lançando um filme é justamente como que funciona esse processo colaborativo de vocês. No início a gente não sabia muito o que responder, a gente se olhava, dava de ombros, porque para nós sempre pareceu algo bastante natural, instintivo, e às vezes as pessoas eram até mais específicas e diziam, tá, mas como que vocês se dividem nas tarefas de vocês? E a gente frustrava as pessoas, dizendo que a gente não se divide, a gente faz absolutamente todas as etapas do processo criativo juntos. E acho que foi quando a gente começou a dar aula de cinema, e sim, em alguns cursos a gente dá aula juntos, que a gente começou a entender qual que era a chave, o segredo do nosso processo colaborativo funcionar tão bem. A gente via alguns alunos que estavam co-dirigindo, co-escrevendo ou dividindo qualquer função criativa, terem processos difíceis, desestimulantes, às vezes até frustrantes, que eu imagino que algumas pessoas aqui já devem ter passado por processos assim, porque, de fato, é bastante desafiador. É basicamente ter duas pessoas dividindo o mesmo círculo vermelho, ao invés de só uma. Exige alguns cuidados, mas pode ser bastante recompensador. E a gente começou, daí, a investigar como que tinha sido quando a gente começou a trabalhar juntos. E eu e o Felipe, a gente se conheceu quando a gente era alunos numa faculdade de cinema. E uma coisa que gerou uma conexão imediata entre nós dois é o fato de que ambos éramos atores. Então, o nosso interesse em fazer cinema, quando a gente pensava em contar as nossas próprias histórias, o nosso olhar pendia naturalmente para a emoção, para a construção de personagens complexos, que estavam vivendo dramas interiores, jornadas emocionais, coisas que, no geral, atores gostam muito. E isso gerou uma junção de interesses em comum que foi muito forte para a gente, que era lá na raiz da nossa paixão pelo cinema, que acabou sendo o ponto de partida para a gente trabalhar juntos. A gente não sabia ainda como que ia ser os nossos filmes, mas a gente meio que sentia qual que ia ser a espinha dorsal deles. Uhum. Eu lembro que antes do primeiro trabalho que a gente ia realizar juntos, a gente decidiu fazer uma viagem para o litoral aqui do Rio Grande do Sul. E era inverno, né? E daí a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos cada um levar seus 5 filmes preferidos e mostrar um para o outro, para passar o tempo. E o que a gente não percebeu foi que, nessa hora, a gente estava apresentando indiretamente, né, ou diretamente, o que nos fascinava em contar histórias, o que nos fascinava no cinema, de forma geral. E cinema é isso, né? Cinema é fascínio, é magia, e é muito estimulante tu estar do lado de alguém que está fascinado por algo. Então, quando os filmes acabavam, a gente passava horas conversando sobre o que nos batia dos filmes, como os filmes tinham nos provocado e assim por diante. A gente acabava ali fazendo uma apresentação bem honesta e direta, de um para o outro enquanto indivíduo, mas também enquanto artista. E uma dupla criativa, ela precisa, em certa medida, ter a mesma base material para criar. Senão, a gente vai ter uma receita para o desastre. E então, esse tipo de processo de compartilhar filmes, livros, músicas, peças de teatro e o que for, elas se tornam essenciais porque a dupla acaba criando um imaginário próprio. E com essas mesmas imagens em mente, a gente tem a possibilidade de criar novas imagens. A gente vai estar conseguindo dialogar através disso. E isso tem muito a ver com linguagem, né? Eu tenho meu próprio idioma e o Márcio tem o próprio idioma dele. E com o passar do tempo, dessa mistura, desse diálogo, a gente começa a perceber que tem palavras parecidas nos nossos idiomas. Elas nunca vão ser exatamente as mesmas, mas o que a gente quer é que se torne, na verdade, um diálogo em portunhol. Que, assim, no fundo, a gente entenda sempre o que o outro está falando, talvez tenha que pedir para parar, repetir, falar um pouquinho mais devagar, gesticular um pouco mais, mas esse é a essência do trabalho em dupla. É que eu não faço uma pergunta em português que o Márcio responda em alemão. Foi ficando, acho que, mais nítido para a gente a necessidade de investir em tempo. Tempo para que a gente criasse uma base sólida entre as nossas mentes, entre a nossa criação. Em especial nos primeiros trabalhos juntos. Tá? Parcerias criativas, acho que elas dificilmente surgem magicamente da noite para o dia. Eu lembro do nosso primeiro longa-metragem, o Beira-Mar, que a gente dedicou muito tempo nele, na preparação, na produção, na pós, mais do que em qualquer outro filme. E era um filme sem orçamento, 8 pessoas na equipe, atores inexperientes, um roteiro que foi quase todo improvisado no set.
Ainda assim, o filme acabou tendo a estreia dele no Festival de Berlim, um dos maiores festivais do mundo, ao lado de filmes com orçamentos milionários. E para a gente ficou nítido naquele momento como, para nós, às vezes acabava fazendo mais sentido investir em tempo para o resultado final do que num equipamento tecnológico de ponta. Claro, cada dupla vai se organizar da sua maneira. Eu disse ali no início que eu e o Felipe a gente busca não se dividir, fazer todas as etapas colaborativamente, porque a gente é apaixonado por todas as etapas do processo, então a gente não quer abrir mão de nenhuma. Mas a gente sabe, quem aqui já teve num set de filmagens, que tem dias que as coisas não estão no nosso favor, né? Que parece que rolou um apocalipse no set, está tudo dando errado, o filme parece que vai ir por água abaixo, e daí, nesse dia, ser uma dupla é, de fato, maravilhoso. Não só porque a gente consegue contar um com o outro, que às vezes um diretor sozinho, quem já dirigiu sozinho, sabe quão solitário pode ser, mesmo estar nessa função, mas também porque o Felipe podia ir falar com a diretora de fotografia enquanto eu falava com o elenco. E assim a gente ia ganhando muito tempo. E apesar de serem conversas individuais, dificilmente elas iam ir numa direção contrária do que o outro falaria. Porque elas estariam calcadas lá naquele interesse comum que a gente descobriu lá no início, essa espinha dorsal que a gente planejou para os nossos filmes, elas estariam dentro desse imaginário entre nós, de imagens de filmes que a gente construiu, elas viriam nesse mesmo idioma. Então, elas fariam sentido, elas jogariam a favor do filme. A criação em dupla, ela não pode ser uma alternância de pontos de vista. Hoje eu faço do meu jeito, daí amanhã tu faz do teu. Se a gente faz isso, a gente acaba tendo algo que dificilmente vai representar os dois. Não vai ser tanto vozes que se complementam e muito mais algo no sentido de uma colcha de retalhos. E daí vem um ponto muito interessante, porque nós ainda assim somos pessoas diferentes. A gente tem passados diferentes, histórias diferentes. O dia de hoje a gente experimentou ele de maneira diferente. Só que agora, nesse minuto, a gente tem que começar a criar juntos. E o que a gente faz? Daí a gente volta de novo para o lado dos atores, né? Antes de entrar em cena, um elenco, de forma geral, ele se aquece. E se aquece em grupo, para ativar o corpo, a mente, mas para entrar em sintonia com o resto do elenco. Como é que eu posso aquecer junto com o meu co-criador? Existem várias maneiras e cada processo vai pedir esse aquecimento específico, né? Por exemplo, antes de escrever, eu e o Márcio, a gente vai tomando um cafezinho, escutando uma playlist que a gente criou, com músicas, né, do clima do filme que a gente está pretendendo fazer. E esse momento ali, que na verdade está bem direto, está escutando a música, trocando uma ideia, acaba nos colocando no mesmo estado de espírito que vai ser essencial para as próximas horas de trabalho. É engraçado porque sempre essas músicas acabam sendo as mais escutadas do ano, né? Então, talvez mostre um pouco que a gente está trabalhando um pouco demais, mas ok. E esse processo, na verdade, ele é essencial porque a gente começa a discutir quais são as estratégias que a gente utiliza para se aproximar enquanto criador, né? Algumas pessoas vêm e comentam às vezes, tá, mas isso funciona para vocês porque vocês são muito parecidos, essa parceria de vocês. E sim, a gente tem várias similaridades, isso é inegável e é muito importante ter similaridades também. Mas a gente já discutiu isso, que um dos pontos mais importantes para a gente e nosso interesse em trabalhar em dupla são baseados nas nossas diferenças. É conseguir se admirar pela diferença do outro, perceber, nossa, que legal que o Márcio tem essa característica para lidar com determinado aspecto que eu não tenho ou não tenho ainda, e que essa diferença dele está ajudando a contar a história tanto quanto as minhas. Isso é um ponto muito bonito, assim, e acaba a gente percebendo que a gente vê o outro, o parceiro, como uma fonte de inspiração cotidiana, e não como um empecilho para contar histórias. Com o passar do tempo, a gente percebeu também que a criatividade, nesse conceito mais amplo, não vem só da gente, vem do nosso parceiro de criação também. E isso é muito bonito. Quando o Márcio vem e comenta, cara, essa cena que a gente vai rodar agora é o motivo porque eu quero fazer esse filme. Ou eu vou lá e compartilho, nossa, esse plano que a gente acabou de rodar me deixa mais feliz do que tudo que a gente rodou até agora no filme. Nessa hora, a gente está usando a paixão do outro como motor para a criatividade e para o resultado que a gente vai ter no final. Quando a gente termina o processo de um filme, a gente nem lembra mais quem deu ideia do quê, de onde partiu cada coisa. Quando a gente senta para assistir o nosso trabalho, o que a gente vê ali é o que de fato ele é, o trabalho de uma dupla. Dirigir um filme ou criar o que for é convidar pessoas que vão te acompanhar no processo, que vão se juntar na tua equipe, a embarcarem no teu sonho. Quando você é uma dupla,
a gente faz esse mesmo convite, só que essas pessoas vão embarcar no sonho de 2 pessoas, um sonho sonhado por 2 cabeças. O que não pode acontecer é uma cabeça tá tendo um sonho, a outra um pesadelo. O que a gente quer, depois de um processo intenso e complexo, como é fazer cinema, é ter a sensação de, quando tudo termina, poder olhar um para o outro e dizer que viagem boa esse sonho que a gente acabou de criar. Muito obrigado. Obrigado.